O som do papel rasgando ainda ecoa na minha cabeça. Não foi o barulho em si, foi o que ele representou. Naquele instante, percebi que uma vida inteira de esforço, de amor e de lealdade podia ser apagada com uma simples assinatura. Eles me deixaram fora do testamento. Me arrancaram da história que eu ajudei a construir, como se eu nunca tivesse existido. Por um tempo, fiquei parada, imóvel. O relógio continuava marcando as horas, mas dentro de mim o tempo parou. As lembranças vinham como marés, carregando tudo que eu tinha tentado guardar. O cheiro do café das manhãs de domingo, as risadas ao redor da mesa, os abraços fingidos que hoje pareciam tão frios. Tudo o que construí virou silêncio. Um silêncio pesado, que doía mais que qualquer palavra cruel. A casa parecia maior, mais vazia, como se o ar tivesse sido sugado. Caminhei pelos cômodos como quem visita um túmulo. Cada móvel, cada retrato, cada canto trazia o eco de um passado que eu sustentara sozinha, e que agora me expulsava sem piedade. A ingratidão tem um som mudo, mas ensurdecedor. Naquele dia, não chorei, não gritei. Só olhei para o espelho e me perguntei, quantas vezes mais eu vou precisar ser esquecida para que alguém perceba o meu valor? A pergunta ficou pairando no ar, como fumaça, porque no fundo, eu já sabia a resposta. Ninguém lembraria por mim. E foi aí que algo dentro de mim começou a mudar. O que eles não sabiam é que, enquanto me deixavam de fora, eu já observava cada movimento, cada olhar de desprezo disfarçado. As reuniões em que falavam de mim como se eu fosse um peso, as decisões tomadas sem me consultar, os sorrisos falsos durante os jantares. Pequenos gestos, pequenas feridas que, juntas, me ensinaram o mais duro dos segredos. Quem quer te apagar, primeiro tenta te silenciar. Mas eu aprendi cedo que o silêncio também é uma arma. E o meu, naquele momento, se tornou o início de algo que ninguém poderia prever. Havia uma calma estranha em aceitar o papel de esquecida. Porque o que é invisível também observa. E o que observa, aprende. Eles achavam que tinham vencido. Que a mulher que limpou lágrimas, pagou contas e cuidou de todos com amor incondicional se calaria diante da exclusão. Que eu aceitaria a ingratidão como herança. Mas quem sobreviveu a uma vida de portas fechadas aprende a construir suas próprias chaves. Enquanto eles celebravam o que achavam ser uma vitória, eu comecei a escrever algo que mudaria tudo. Não uma vingança impensada, não um ataque direto, mas um segredo. Um segredo que cresceu dentro de mim, paciente, como uma semente sob a terra. Invisível, mas viva. E quando o tempo certo chegasse, quando todos estivessem distraídos com o brilho do que acreditavam possuir, esse segredo floresceria. Não em gritos, mas em verdades. Não para ferir, mas para mostrar o que realmente é ter poder. O poder de não precisar ser lembrada para permanecer. A vida, afinal, é um espelho. O que se joga nela, volta. E o reflexo que eles deixaram em mim, um dia, seria o mesmo que os faria olhar para baixo, incapazes de encarar o próprio rosto. O testamento foi só o começo. O esquecimento, o convite. O que veio depois, ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para presenciar. Durante dias, andei pela casa como uma sombra. Os móveis ainda estavam no mesmo lugar, as cortinas balançavam com o mesmo vento, mas algo essencial havia mudado. Era como se a alma do lugar tivesse me abandonado junto com eles. Eu me sentia uma convidada dentro da minha própria história. Cada quadro na parede parecia zombar de mim, lembrando-me de que ali estavam rostos que, um dia, eu chamei de família, e que agora me tratavam como uma nota de rodapé em um testamento que eu ajudei a escrever com cada sacrifício silencioso. O mais cruel não foi o papel assinado, mas o gesto de fingirem que nada havia acontecido. Eles me olhavam nos olhos, chamavam-me para o almoço de domingo, faziam perguntas banais sobre a saúde, o tempo, a vizinhança. Mas havia algo diferente na forma como me observavam. Um tipo de indiferença estudada, fria, como quem evita lembrar de uma dívida. A exclusão deles não veio com gritos, veio com silêncio. E o silêncio deles era o mais alto que eu já ouvi. Eu sabia que gritar não mudaria nada. Aprendi isso cedo, quando a vida me ensinou que quem tem pele escura precisa falar mais baixo para ser ouvida, e ainda assim raramente é compreendida. Então, calei. Mas dessa vez o meu silêncio não era resignação. Era observação.
Eu prestava atenção em cada detalhe, o jeito como minha sobrinha desviava o olhar quando o assunto família surgia, como meu irmão evitava falar sobre o advogado, como minha cunhada, sempre tão doce, trocava de assunto quando eu mencionava o nome do pai deles, o mesmo homem que eu havia cuidado até o último suspiro. Eles achavam que eu não sabia, que a mulher que passou a vida equilibrando contas e corações não perceberia a engrenagem de traição girando às escondidas. Mas o corpo sente o que o coração ainda não entende. Há uma frieza que invade o peito quando alguém está mentindo para você, e ela não precisa de provas para existir. Nessas horas, comecei a repassar minha vida inteira, tentando entender onde eu havia errado. Teria sido o excesso de confiança? O costume de perdoar rápido demais? Ou talvez a velha mania de achar que amor e lealdade são recíprocos? A verdade é que a dor da traição familiar não vem apenas da perda material, vem da sensação de que o amor que você deu foi desperdiçado, jogado fora como algo descartável. Mas algo em mim se recusava a aceitar aquele papel de vítima silenciosa. Talvez fosse orgulho, ou talvez fosse o cansaço de uma vida inteira sendo a mulher forte que todos testavam, mas poucos reconheciam. A vida havia me deixado cicatrizes demais para que eu aceitasse mais uma sem reagir. Então comecei a fazer o que sempre fiz de melhor: observar, esperar, planejar. A vingança, quando nasce de uma ferida profunda, não é um impulso. É um processo, um cálculo paciente. E eu tinha tempo. Tempo e memória. As duas armas mais perigosas que uma mulher pode ter. A cada visita deles, eu sorria. Servia o café, perguntava pelos netos, fingia não notar quando trocavam olhares cúmplices. Eu os deixava acreditar que haviam me derrotado, que o esquecimento era minha nova casa. Mas dentro de mim, uma chama silenciosa crescia. E eu sabia que, quando ela queimasse, não haveria como apagar. É curioso como a vida mostra as verdades no ritmo exato em que estamos prontos para vê-las. E talvez seja por isso que tantas pessoas escolhem permanecer aqui, acompanhando cada revelação que surge das sombras, porque entendem que há uma beleza estranha na justiça que vem devagar, mas chega. Naquela época, eu ainda não sabia até onde minha decisão me levaria. Só sabia que, quando a hora certa chegasse, ninguém jamais esqueceria o nome que tentaram apagar. Com o passar dos dias, percebi que a traição deles não era um ato isolado, era um projeto. Tudo tinha sido cuidadosamente planejado. O testamento, as conversas com o advogado, até a maneira como foram me afastando das decisões da casa. Como uma marionete, fui conduzida a acreditar que minha presença era apenas simbólica, que minha voz já não tinha mais valor. O mais perverso era a naturalidade com que me tratavam, como se nada estivesse acontecendo. A frieza não vinha de palavras, mas de gestos sutis. Um olhar que não se sustenta, uma mão que se recolhe rápido demais, um silêncio calculado no meio de uma frase. Foi então que comecei a notar o contraste entre o que diziam e o que faziam. Enquanto falavam em família, seus olhos denunciavam impaciência. Enquanto prometiam lealdade, evitavam me encarar. Era como assistir a uma peça mal ensaiada, em que todos fingem saber o texto, mas a verdade vaza pelas frestas. A casa, antes viva, virou um palco. E eu, a única que enxergava o roteiro oculto. Algumas noites, eu me sentava sozinha na varanda, olhando o quintal que havia cuidado por tantos anos. As árvores ainda estavam lá, firmes, como testemunhas silenciosas de uma vida inteira de trabalho. E era impossível não sentir um nó na garganta ao perceber que, mesmo as raízes mais profundas, podem ser ignoradas por quem só enxerga a superfície. Mas algo dentro de mim se recusava a apodrecer junto com aquele ressentimento. Eu sabia que, se deixasse o rancor me dominar, eles venceriam de novo. Porque a maior vingança dos ingratos é fazer você se parecer com eles. Então, decidi que a minha resposta seria outra. Silenciosa, mas certeira. Naquela altura, comecei a reunir lembranças. Fotos antigas, recibos, cartas, registros esquecidos em gavetas. Ninguém percebeu. Eles achavam que eu vivia em um mundo lento, distraído, típico da idade que eles julgavam avançada demais para entender as artimanhas deles. Mal sabiam que cada gesto meu era um passo cuidadosamente calculado. O tempo tem um jeito curioso de revelar intenções. Quanto mais eu me calava, mais eles se mostravam.
E foi num desses dias de silêncio que vi algo que confirmou tudo. Uma conversa sussurrada entre meu sobrinho e o advogado, enquanto eu passava pela sala com a bandeja de café. Eles pararam abruptamente. Fingiram que era sobre negócios. Mas a forma como se entreolharam, eu já havia visto aquele olhar antes. O olhar de quem acredita ter vencido. De volta ao meu quarto, sentei na beira da cama e deixei que o ar pesado da verdade me envolvesse. O medo e a raiva se misturavam como duas tempestades prontas para colidir. Mas entre as nuvens escuras, um raio de clareza surgiu. Eu não precisava confrontá-los ainda. Precisava deixá-los acreditar que o plano deles estava funcionando. E assim, passei a agir como esperavam. Mais calada. Mais distraída. Às vezes, fingia confusão, esquecia nomes de propósito. Deixava-os acreditar que eu estava ficando fraca, vulnerável. E quanto mais acreditavam nisso, mais revelavam o que escondiam. Eu percebi que a vitória deles dependia da minha submissão. Então, escolhi transformá-la em máscara. E quanto mais eles subestimavam a mulher diante deles, mais perigosa eu me tornava. Às vezes me perguntava até onde seria capaz de ir. O que aconteceria quando todos descobrissem o que eu vinha preparando nas sombras. Mas logo afastava o pensamento. Ainda não era o momento. Era preciso paciência. A justiça, quando é feita cedo demais, se confunde com vingança. E eu queria algo maior. Não apenas que sentissem remorso. Eu queria que vissem o próprio reflexo, que se reconhecessem nas escolhas que fizeram, e que o peso disso os acompanhasse para o resto da vida. E, no fundo, eu sabia. O segredo que eu deixaria para eles seria mais do que uma resposta. Seria uma lição. Uma que queimaria devagar, até o último dos dias. O que mais me assombrava não era o que fizeram comigo, mas o que aquilo dizia sobre quem eu tinha sido para eles. Era como se, em algum ponto da jornada, eu tivesse me tornado invisível, uma presença útil, mas sem rosto, sem história própria. Passei anos acreditando que amor bastava, que cuidar, ouvir e estar disponível eram provas suficientes de valor. Mas naquela sala fria, diante da ausência do meu nome, percebi que o amor, sozinho, não protege ninguém. Havia noites em que eu acordava no escuro, o coração disparado, como se ainda ouvisse as vozes deles me reduzindo a nada. Então eu me levantava e caminhava até o espelho. A mulher refletida ali parecia outra. O cabelo prateado denunciava o tempo, mas os olhos tinham um brilho que eu não via há décadas. Um brilho antigo, o mesmo que eu tinha quando a vida ainda era um campo aberto e não um corredor de portas trancadas. Foi ali, em silêncio, que eu decidi me lembrar de quem eu era antes de ser esquecida. Comecei com gestos pequenos. Tirei o vestido preto que usava desde o velório e vesti uma blusa vermelha. Abri as janelas que eles mantinham fechadas, deixei a luz entrar. Fiz café forte e sentei na cozinha, olhando o vapor subir, imaginando que talvez a vida fosse como aquele aroma, invisível, mas impossível de conter. E enquanto o sol tocava o chão, entendi algo simples. A dor não era o fim. Era o aviso de que eu ainda estava viva. A partir dali, comecei a me mover diferente. Com calma, mas com direção. E é curioso como, quando você reencontra sua força, o mundo parece observar. Os mesmos que me tratavam com desprezo começaram a notar meu silêncio de outro modo. Já não era o silêncio de quem aceita, mas o de quem prepara. E é nesse ponto que muitos sentem o impulso de apoiar essa jornada, deixando um sinal silencioso de que a mensagem os tocou. Porque todos, em algum momento, já foram deixados de fora de algo que ajudaram a construir. Enquanto eles seguiam confiantes no próprio egoísmo, eu voltei a cuidar das minhas memórias. Abri caixas antigas, reli cartas amareladas, encontrei fotos esquecidas de sorrisos que pareciam de outra vida. Em uma delas, eu estava cercada por todos eles, ainda pequenos, ainda inocentes. Segurei a foto por longos minutos. Senti uma mistura estranha de raiva e ternura. Como pode o amor resistir mesmo depois da decepção? Como pode a lembrança ainda aquecer o peito, mesmo quando o presente congela tudo ao redor? Essas perguntas me perseguiam enquanto o tempo seguia seu curso. Cada dia era uma dança entre o perdão e o desejo de justiça. Parte de mim queria apenas desaparecer. Outra parte queria ver cada um deles confrontado pela própria ingratidão.
Mas acima de tudo, eu queria que entendessem, não por palavras, mas por consequência, o peso de subestimar quem só lhes desejou bem. E foi nesse espaço entre o ressentimento e a lucidez que o meu plano começou a ganhar forma. Não seria movido por vingança cega, mas por precisão. Eu sabia que eles confiavam demais nas aparências, e que era exatamente nelas que eu encontraria meu caminho. Afinal, quem melhor para esconder um segredo do que aquela que todos acreditam ser incapaz de guardá-lo? A vida, percebi, é feita de ciclos que se fecham quando a verdade se impõe. E talvez a minha missão não fosse apenas recuperar o que me tiraram, mas mostrar que não há exclusão capaz de apagar o que foi construído com alma. No fundo, eu sentia que algo se aproximava. Uma virada, uma revelação. O ar ao meu redor parecia mais denso, como se o universo inteiro prendesse a respiração junto comigo. Eu ainda não sabia exatamente o que aconteceria, mas podia sentir. Quando o segredo viesse à tona, nada, absolutamente nada, voltaria a ser como antes. Houve um dia em que acordei e percebi que o medo havia mudado de lugar. Ele não estava mais em mim. Estava neles. Era visível nos olhares que começaram a evitar os meus, nas conversas interrompidas quando eu entrava na sala, nas tentativas forçadas de gentileza que antes nunca existiram. Algo em mim havia mudado, e eles sentiam. Não sabiam o que era, mas sabiam que não tinham mais controle. Eu, que por tanto tempo me curvei para não causar desconforto, agora caminhava ereta, com passos lentos, mas firmes. Eles ainda pensavam que o silêncio era submissão, quando na verdade era o meu escudo. O silêncio, descobri, pode ser a forma mais elegante de gritar. E naquele momento, ele falava por mim, alto bastante para abalar as certezas de quem acreditava ter vencido. Passei a observar o ambiente com outros olhos. A mesa de jantar onde eu servirá tantas refeições carregava agora o gosto amargo da falsidade. O relógio da sala, que antes marcava a rotina da família, parecia bater de forma diferente, como se contasse o tempo até a revelação. Cada objeto da casa, as porcelanas, os quadros, os livros, testemunhavam uma história que eles preferiam esquecer. A de quem construiu aquele lar tijolo por tijolo, sonho por sonho. À noite, o vento que entrava pelas frestas trazia lembranças antigas. O som da chuva batendo no telhado me fazia lembrar das noites em que eu ficava acordada, costurando roupas para os filhos deles, para pagar as contas e manter viva a casa que agora me negavam. A ironia era cruel. Cada conquista deles tinha o meu esforço invisível costurado por dentro. E foi nessa constatação que encontrei minha força. Comecei a entender que há um poder imenso em se tornar o que eles mais temem. Alguém que não precisa de validação. A mulher que eles queriam apagar não só permanecia de pé, como agora carregava uma luz que os expunha, sem precisar apontar o dedo. Era o tipo de poder que não se compra nem se herda. Conquista-se no silêncio, na resistência, na dor transformada em dignidade. Ainda assim, o medo não desapareceu completamente. Às vezes, ele me visitava de madrugada. Sentava-se ao meu lado, sussurrando perguntas que eu não queria ouvir. E se tudo der errado? E se, ao tentar se defender, você perder o que resta? Nessas horas, eu respirava fundo e lembrava: quem já foi apagado não teme a escuridão. E assim, cada dúvida se transformava em motivação. Eu não buscava mais recuperar o que me tiraram. Queria deixar algo que nenhum testamento poderia apagar. Uma lembrança. Um rastro. Um segredo capaz de atravessar o tempo e fazê-los lembrar de mim quando a culpa finalmente os alcançasse. Havia dias em que a solidão pesava. Outros, ela me libertava. Passei a apreciar o som do próprio passo ecoando pelos cômodos vazios. A ausência deles já não era ferida, era espaço. Um espaço que, aos poucos, eu preenchia com novas intenções. O medo de perder deu lugar à curiosidade sobre o que ainda podia construir. Foi nesse intervalo entre o que me tiraram e o que ainda estava por vir que encontrei algo que não esperava: serenidade. Não a serenidade passiva de quem aceita o destino, mas a que nasce do domínio sobre o próprio enredo. Eu era, enfim, autora de novo. E dessa vez, o capítulo não seria escrito com lágrimas. Seria com precisão. Enquanto o tempo avançava, percebi que cada olhar desconfiado deles era um lembrete de que meu segredo estava funcionando. Eles sentiam a presença de algo que não compreendiam, e essa era minha vingança mais doce. O equilíbrio entre calma e poder é frágil,
e eu andava sobre ele como quem caminha sobre vidro. Um passo em falso, e tudo se romperia. Mas eu não tinha pressa. Já havia esperado a vida inteira. E agora, enquanto o sol se punha pela janela e as sombras se alongavam pelo chão, eu sabia que o momento se aproximava. O segredo ainda dormia, mas não por muito tempo. Algo em mim dizia que, quando acordasse, o mundo deles nunca mais seria o mesmo. Às vezes, penso que a vida tem um estranho senso de justiça. Ela se move devagar, quase imperceptível, mas sempre encontra um jeito de colocar cada coisa em seu devido lugar. E foi exatamente isso que comecei a perceber ao meu redor, uma lenta inversão de forças. O que antes me oprimia começou a se enfraquecer, e o que antes parecia frágil começou a florescer. Era como assistir o nascer do sol depois de uma longa noite. A claridade voltava aos poucos, revelando que sempre esteve ali, só que ninguém via. Eles ainda andavam pela casa com a falsa segurança de quem acredita que venceu. Riam alto, faziam planos, contavam histórias uns aos outros sobre o futuro que imaginavam. Mas por trás das vozes, havia uma tensão, uma dúvida crescente que não podiam nomear. E eu via isso com uma serenidade quase cruel. Cada riso deles era uma rachadura se abrindo. Cada plano, um lembrete de que estavam construindo sobre terreno instável. Enquanto isso, eu me recolhia. Passava horas no jardim, cuidando das plantas que eles sempre ignoraram. As folhas brilhavam sob o sol, e o cheiro da terra molhada me trazia uma paz que nem todo o dinheiro do mundo seria capaz de comprar. Ali, entre as raízes e o som distante dos passarinhos, eu sentia que o tempo estava do meu lado, que tudo o que foi tirado seria devolvido, mesmo que de outra forma. Mas é curioso como a esperança e o medo podem coexistir dentro do mesmo corpo. À noite, quando a casa adormecia, o silêncio ganhava um peso diferente. Eu pensava em tudo o que estava prestes a acontecer e sentia o coração apertar. Parte de mim queria que tudo acabasse logo, que a verdade viesse à tona e libertasse aquele espaço sufocante. Mas outra parte temia o vazio que viria depois. Quando a vingança se consome, o que resta? Nessas horas, eu me lembrava do rosto da minha mãe. Ela sempre dizia que a dignidade é a última roupa que a gente tira, e que quem tenta arrancá-la dos outros acaba no primeiro. Eu sorria sozinha ao pensar nisso, imaginando o momento em que cada um deles veria, com os próprios olhos, o reflexo de suas escolhas. Era um pensamento que me dava força, mas também uma estranha melancolia. Porque no fundo, ainda que eu quisesse justiça, parte de mim lamentava o que se perdeu para sempre. Havia dias em que o vento trazia vozes da infância, risadas antigas, o som das brincadeiras no quintal, o barulho do portão abrindo quando todos chegavam para o almoço de domingo. Eram lembranças que vinham sem aviso, atravessando o peito como uma faca de duas lâminas, cortava e curava ao mesmo tempo. Era impossível não sentir saudade do tempo em que o amor ainda era simples, antes de se misturar com heranças, ciúmes e ambições. E ainda assim, algo em mim sabia que tudo isso tinha um propósito, que a dor de agora era o molde de algo maior, que eu precisava atravessar essa escuridão para que a luz que viria depois fosse realmente minha, não herdada, não concedida, mas conquistada. Comecei a perceber os sinais do que estava por vir, pequenas falhas nos sorrisos, olhares que se desviavam rápido demais, conversas interrompidas quando eu entrava no cômodo. Eles estavam desconfiados, mas ainda não sabiam do que. E era exatamente isso que me mantinha firme. O fato de que o mistério era, por si só, parte da lição. O segredo crescia dentro de mim como uma semente guardada em terra fértil. Eu sabia que, quando florescesse, não seria barulho, seria silêncio. Um silêncio tão forte que preencheria cada canto daquela casa. Eles não entenderiam de imediato, mas sentiriam. E nesse sentir, encontrariam o espelho que tanto evitaram. Era um jogo delicado, quase espiritual. A cada dia, o equilíbrio entre ganho e perda, luz e sombra, esperança e medo se tornava mais nítido. Eu caminhava sobre essa linha com cuidado, sem pressa, porque a verdade, quando amadurece devagar, tem o poder de durar para sempre. E enquanto a noite caía e o vento agitava as cortinas, eu sentia que o momento estava próximo. O ar parecia carregar eletricidade, como se o universo inteiro se preparasse para o que viria. Ainda não era hora de revelar nada. Mas quando fosse,
Quando o segredo se abrisse como uma ferida antiga exposta à luz, nenhum deles esqueceria. Nunca. O tempo começou a devolver o que me foi tirado, mas não do modo como imaginei. A justiça não veio em um gesto grandioso, e sim em pequenas rachaduras, quase imperceptíveis, que foram surgindo na superfície da vida deles. Bastou observar. Bastou esperar. É curioso como o destino trabalha com precisão cirúrgica, não apressa, mas nunca erra o alvo. Um dia, o mais arrogante deles, aquele que se achava invencível, me procurou com um semblante que eu nunca tinha visto antes. Não era arrependimento. Era medo. Falava demais, evitava meu olhar, tentava justificar o injustificável com palavras gastas. E eu, sentada diante dele, apenas ouvia. Cada pausa que eu deixava no ar parecia um espelho onde ele se via despido de toda a superioridade. O silêncio, mais uma vez, fez o trabalho que 1000 discursos não fariam. Foi então que percebi, o segredo não era apenas sobre o que eu deixaria para eles, mas sobre o que eu havia aprendido a guardar para mim. Minha dignidade, minha calma, minha clareza. Essas eram as verdadeiras heranças que ninguém podia roubar. Eles haviam me deixado de fora do testamento material, mas eu os deixará de fora da minha paz. E essa exclusão, essa fronteira invisível, foi o golpe mais certeiro que já dei. A reação deles foi lenta, quase dolorosa de assistir. Primeiro, vieram os sussurros. Depois, os olhares desconfiados entre si. E, por fim, o silêncio desconfortável que cai quando todos percebem que o controle escapou. Era como assistir a um castelo desabar de dentro para fora. E o mais surpreendente é que eu não precisei mover uma pedra sequer. Às vezes, basta a consciência de uma verdade para mudar toda a arquitetura da mentira. O segredo que eu plantara começava a germinar. Eu via nos olhos deles o desconforto de quem pressente algo, mas não entende o que. E cada dia que passava aumentava a tensão. O ar dentro daquela casa parecia mais denso, como se uma verdade invisível estivesse prestes a atravessar as paredes. Era quase poético ver como a vida devolve o que é devido, na mesma moeda, mas com juros. Havia noites em que eu caminhava pelos corredores e sentia o peso da história sobre meus ombros. Não o peso do rancor, esse eu deixará para trás, mas o peso da responsabilidade. Eu sabia que minha decisão não era apenas um ajuste de contas, mas um espelho. Tudo o que eu fizesse dali em diante serviria de lição, não apenas para eles, mas para qualquer um que, um dia, duvidasse do valor de uma mulher como eu. As pessoas sempre pensam que a vingança é um ato de destruição, mas, na verdade, é um ato de revelação. Ela não cria o caos, apenas mostra o que já estava podre. E talvez seja por isso que tantos se sentem desconfortáveis ao ouvir histórias como a minha. Porque, no fundo, todos têm algo que esconder, um segredo que preferem que nunca venha à tona. É nesse ponto que muitos sentem o impulso de compartilhar suas próprias verdades, de comentar o que fariam se estivessem em meu lugar, como se a confissão de um fosse o espelho do outro. Às vezes, penso que todo esse processo foi menos sobre eles e mais sobre mim. Cada passo, cada escolha, cada silêncio, tudo foi me lapidando até que eu voltasse a me reconhecer. É estranho, mas foi o abandono que me fez inteira de novo. Eles pensaram que me estavam punindo, quando, na verdade, estavam me libertando. E, no entanto, a tensão não se dissipava completamente. Havia algo no ar, uma promessa não dita, uma última peça ainda fora do tabuleiro. Eu podia sentir. O destino ainda não tinha dado sua palavra final. Cada amanhecer trazia um sinal novo, um telefonema evitado, uma conversa interrompida, uma expressão de culpa mal disfarçada. Eles sabiam que algo os aguardava, mas não sabiam quando ou como viria. E eu, pacientemente, observava o medo crescer em silêncio. Era o tipo de punição que não deixa marcas visíveis, mas corrói por dentro. E, entre um pôr do sol e outro, compreendi que minha história não era de vingança apenas. Era de restauração. Não se tratava de tomar de volta o que me tiraram, mas de mostrar que quem é apagado pode, sim, se tornar luz. E quando essa luz finalmente se acender, não haverá sombra capaz de escondê-la. Com o passar dos dias, o que antes era apenas uma presença silenciosa transformou-se em algo quase palpável. O segredo havia ganhado vida própria. Era como um perfume antigo que, mesmo depois de fechado no armário, insiste em se espalhar pelo ar. Eu via nos rostos deles a inquietação crescer,
o desconforto se instalando aos poucos, como uma mancha que não se apaga. Ninguém falava diretamente sobre isso, mas todos sentiam. E essa ausência de palavras era o que mais os atormentava. A casa parecia respirar de outro jeito. O mesmo espaço onde antes eu era invisível agora me observava de volta. As paredes guardavam memórias que só eu conhecia, e às vezes, quando o vento passava, parecia que elas sussurravam lembranças que eles tentavam esquecer. Era como se o próprio tempo tivesse decidido se vingar também. E eu, de alguma forma, era apenas o instrumento. A esperança e o medo dançavam dentro de mim. Havia dias em que eu acreditava que a justiça era certa, inevitável, quase poética. Em outros, o peso da incerteza me puxava para baixo. Será que eu tinha ido longe demais? Será que, ao tentar equilibrar a balança, eu também estava me perdendo? Essas perguntas vinham como fantasmas, nas horas mais silenciosas, e eu não as espantava. Aprendi a deixá-las sentar comigo, a ouvi-las com calma, porque às vezes é no desconforto que a verdade se revela. Mas a cada novo dia, um pequeno sinal confirmava que eu estava no caminho certo. Um olhar evitado, um tom de voz alterado, uma confissão sussurrada em um corredor. Eles começavam a desconfiar uns dos outros, e essa era a primeira rachadura real. A lealdade que os unira contra mim se desmanchava. E o mais irônico é que eu não precisei mover um dedo. A mentira, quando nasce grande demais, acaba devorando quem a criou. O contraste entre o que eu sentia e o que via era quase insuportável. Por fora, mantinha minha serenidade intacta, o mesmo sorriso contido, os mesmos gestos lentos. Por dentro, um turbilhão. Era como caminhar por um campo minado de emoções. A cada lembrança dolorosa, eu precisava decidir se ela me enfraqueceria ou me tornaria mais firme. E, sem perceber, fui me tornando algo que nem eu mesma reconhecia. Uma mulher que dominava o próprio destino com uma calma quase assustadora. Às vezes, me pego observando o pôr do sol pela janela e penso em tudo que poderia ter sido diferente. Se eles tivessem me dado apenas um pouco de respeito, um pouco de gratidão, nada disso existiria. Mas talvez fosse necessário passar pela dor para entender o poder do silêncio. Porque o silêncio não é ausência, é presença pura, e agora ele era todo meu. O segredo crescia. Não como uma arma, mas como uma revelação à espera do momento certo. Ele não era mais sobre vingança. Era sobre memória. Sobre garantir que o meu nome, a minha história, não seriam apagados da maneira covarde que tentaram. E, no fundo, eu sabia que o impacto disso não viria em gritos, mas em olhares. Porque nada pesa mais na consciência do que ser forçado a encarar a verdade quando já é tarde demais para voltar atrás. Ainda assim, havia algo de inquietante nessa espera. Às vezes, o medo voltava disfarçado de calma. Era um medo novo, o de finalmente ver tudo acontecer, de ver o equilíbrio mudar de vez, de assistir à ruína deles sem sentir o alívio que imaginei. Eu me perguntava se o vazio da vitória seria maior que o da perda. E essas dúvidas me acompanhavam como uma sombra fiel, andando ao meu lado, me lembrando de que o ser humano é feito de contradições. Mas então vinha o amanhecer, e com ele, a certeza. O universo tem seus próprios métodos, e todos eles começam com paciência. Eu via o dia nascer e sentia a brisa tocar meu rosto, como se dissesse: espere, está quase lá. E eu esperava. Esperava não por vingança, mas pela revelação inevitável que viria. A tensão se tornava quase física. O ar da casa parecia mais denso, o silêncio mais pesado, as conversas mais curtas. Eles não sabiam o que os aguardava, mas sentiam. E era isso que tornava tudo mais poderoso. Porque às vezes o medo do desconhecido é uma punição muito maior do que a verdade em si. E assim, entre a esperança e a dúvida, entre o amor que restava e o ressentimento que insistia em não morrer, eu seguia. Cada respiração parecia um passo rumo a um desfecho que já estava escrito, mas ainda dormia. E eu sabia, quando ele despertasse, nada voltaria a ser como antes. A tensão chegou a um ponto em que já era impossível fingir que nada estava acontecendo. O ar parecia mais pesado, as paredes mais próximas, e até o relógio na sala marcava as horas com um som mais alto, como se o tempo também tivesse decidido assistir ao desfecho. A cada passo que eu dava pelos corredores, sentia o eco de tudo o que havia suportado.
As vozes antigas, as risadas que antes me excluíam, agora soavam distantes, quase fantasmas de um passado que já não me pertencia. Os dias se tornaram um espelho. Eu observava cada detalhe e via reflexos do que um dia fui e do que me tornei. É curioso como a dor muda o formato da alma. Ela começa como uma ferida, mas, com o tempo, se transforma em armadura. E a minha estava pronta. Ainda que a incerteza me acompanhasse, já não havia medo. O medo havia se tornado matéria-prima da minha força. Eles, por outro lado, começaram a desmoronar devagar. O brilho nos olhos deu lugar a um olhar perdido, e a segurança das palavras foi substituída por silêncios desconfortáveis. A culpa tem um jeito próprio de se instalar. Primeiro ela sussurra, depois se deita na consciência e, por fim, ocupa o corpo todo. Eu via isso acontecer diante de mim. Não precisei levantar a voz, nem apontar o dedo. Bastava estar presente. Minha calma era o lembrete vivo de que eles tinham falhado. Às vezes, o pôr do sol tingia o céu de um vermelho intenso, e eu via nisso uma espécie de metáfora. Era como se o dia, ao morrer, deixasse no horizonte uma confissão. Tudo acaba, até mesmo as mentiras. E à noite, quando a escuridão tomava conta, eu sabia que por trás de cada sombra havia uma história esperando para ser exposta. O contraste entre luz e sombra nunca foi tão nítido. Durante o dia, eles tentavam manter as aparências. Sorrisos forçados, conversas triviais, gestos automáticos. À noite, o silêncio revelava o que restava. Medo, arrependimento e a sensação de que algo invisível os observava. E, de certo modo, observava mesmo. Eu estava ali, quieta, atenta, vendo o jogo virar de forma quase poética. Em alguns momentos, uma dúvida ainda atravessava meu peito. Será que a justiça também pesa sobre quem a busca? Era uma pergunta que me assombrava, não por arrependimento, mas por humanidade. Eu não queria me tornar como eles. E talvez fosse por isso que minha vingança nunca teve gosto de sangue, mas de revelação. Eu não queria destruir, queria mostrar. Mostrar o que acontece quando o amor é traído pela ganância. Quando o sangue é trocado por herança. As lembranças vinham e iam como ondas. Eu me via mais jovem, acreditando que o afeto bastava, que ser boa seria suficiente para ser amada. Agora, entendia que a bondade sem limites é o terreno mais fértil para o abuso. E ao compreender isso, percebi que a vingança que eu preparava era, na verdade, um gesto de libertação. Não só minha, deles também. Porque, de um jeito torto, a verdade liberta até os que ela fere. Certa noite, choveu forte. O som das gotas batendo na janela parecia conversar comigo. Cada trovão era um aviso de que o que estava por vir não podia mais ser adiado. O segredo já não cabia no silêncio. Era como uma maré prestes a transbordar. Eu podia senti-lo pulsar em cada gesto, em cada olhar que desviava. O momento estava próximo, e eu sabia que, quando acontecesse, não haveria retorno. E mesmo assim, havia beleza nisso. Uma beleza estranha, quase trágica, mas real. A beleza de ver o destino se alinhar, de sentir que o universo tem sua própria forma de equilíbrio. Às vezes, a justiça não é um ato, é um processo. E eu estava dentro dele, passo a passo, sem pressa. Enquanto observava o reflexo da chuva no vidro, pensei em tudo que ainda estava por vir. O segredo que plantei floresceria em breve, não como uma explosão, mas como uma revelação inevitável. E quando isso acontecesse, o mundo deles nunca mais seria o mesmo. Mas, por enquanto, eu esperava. Calmamente. Como quem assiste uma chama acesa consumir, pouco a pouco, tudo que foi construído sobre a mentira. Porque a verdade, quando chega, não pede licença. Ela entra, ilumina e deixa todos cegos, até que aprendam a enxergar de novo. Na manhã em que tudo finalmente aconteceu, o ar parecia diferente. Havia uma quietude pesada, o tipo de silêncio que antecede as grandes revelações. Eu acordei cedo, preparei meu café como sempre sentei diante da janela. O céu estava cinza, e, curiosamente, isso me trouxe paz. Era como se até o tempo soubesse que aquele seria o dia em que a verdade viria à tona, e se preparasse, em respeito, para assistir. O segredo que eu havia guardado com tanto cuidado não era feito de palavras, mas de provas. Cada documento, cada gravação, cada lembrança, tudo estava lá,
esperando o momento certo para ser libertado. E quando chegou, não houve gritos, não houve caos. Apenas um olhar. O olhar deles, paralisado diante do que descobriram. Foi nesse instante que percebi: a justiça não faz barulho. Ela sussurra. E o que ela diz é definitivo. A reação foi quase poética. O choque, a vergonha, o desespero contido, tudo se desenhou nos rostos deles como uma pintura viva. Por um momento, senti pena. Mas logo entendi que não se trata de crueldade, e sim de consequência. Eles colheram o que plantaram, e eu apenas deixei o solo exposto. Nenhum castigo é mais justo do que aquele que se revela sozinho, diante de todos. As pessoas falam muito sobre perdão, mas poucas compreendem o que ele realmente significa. Perdoar não é esquecer, é libertar-se. E, naquele dia, foi exatamente isso que fiz. Ao vê-los desmoronar sob o peso das próprias escolhas, percebi que não havia mais nada que eu precisasse carregar. A dor, o ressentimento, até mesmo a raiva, tudo se dissolveu. O que restou foi uma sensação estranha de clareza, quase leveza. Era como abrir uma janela depois de anos de ar preso. O destino tem um senso de ironia impecável. Aqueles que tentaram me apagar acabaram eternizados pela própria vergonha. E eu, que fui deixada de fora da herança, tornei-me o nome mais lembrado em cada conversa, em cada lembrança. Era como se, ao me excluírem do testamento, tivessem me dado algo maior: a eternidade moral da justiça. Porque há histórias que o tempo não apaga, e a minha se tornará uma delas. Enquanto o dia avançava, senti uma serenidade que há muito não conhecia. Era o tipo de paz que não vem de vitórias materiais, mas de vitórias internas. De saber que o universo, mesmo silencioso, sempre equilibra o que é desequilibrado. E eu, ali, em pé, observando o desfecho que construí com paciência e dignidade, entendi que a vingança, quando feita com inteligência e amor próprio, não destrói, revela. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um deles, o mais arrogante, se aproximou e tentou falar. A voz trêmula, o olhar perdido. Buscava arrependimento, talvez perdão. Mas eu não disse nada. Apenas o encarei com o mesmo silêncio que ele usou para me humilhar um dia. E nesse silêncio, ele entendeu tudo. Entendeu que algumas feridas não precisam de resposta, apenas de distância. O rumor se espalhou rápido. Pessoas que antes fingiam não me ver começaram a me procurar. Queriam saber como tive coragem, como consegui virar o jogo sem perder a compostura. Eu sorria. Não por vaidade, mas por gratidão. Porque descobri que dignidade é o tipo de poder que não precisa ser exibido, basta ser vivido. E talvez seja por isso que tantas pessoas se conectam com histórias como a minha. Porque, no fundo, todo mundo já foi deixado de fora de algo que merecia. Todo mundo já sentiu o gosto amargo da injustiça e o desejo secreto de um acerto de contas. E quando a vida finalmente devolve o equilíbrio, há uma beleza que ultrapassa o ódio. É a beleza da reconstrução. É por isso que, se essa história tocou algo dentro de você, deixe um sinal silencioso, um gesto simples, mas cheio de significado. Às vezes, é esse gesto que faz a verdade continuar ecoando. Hoje, caminho com leveza. O passado não me persegue, apenas me acompanha como uma lembrança que me fortalece. Já não espero aplausos, nem arrependimentos. A verdadeira vitória não está em vê-los caírem, mas em saber que eu permaneci de pé. Não sou mais a mulher que foi excluída. Sou a mulher que escreveu o próprio legado. E a lição que deixo é simples. Quando tentarem te apagar, não lute para caber, ilumine. Porque quem nasce para ser luz não precisa herdar nada. A própria vida se encarrega de lhe dar tudo. E se essa luz te alcançou agora, se essa história encontrou um espelho em você, permaneça aqui. Há muitas outras verdades esperando para serem contadas. E, juntas, transformaremos cada dor em algo que brilha.